Boa noite, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Muita alegria estarmos nesta noite, mais uma vez com os irmãos, esta quarta-feira, estudando o nosso livro de 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Então hoje nós vamos estudar esse capítulo de 1 Timóteo, capítulo 2, onde nós vamos chaves para a caminhada cristã. E este segundo capítulo dessa carta de Paulo a Timóteo, ele é curto na sua extensão, mas é um capítulo assim muito rico nos seus ensinamentos, vai nos trazer aqui muitas coisas boas, onde nós podemos tirar grande ensino para nossas vidas neste capítulo desse livro de Paulo escrevendo a Timóteo. Então essa carta, ela traz para nós aqui muitas coisas boas. Então nós vamos neste momento orar. E logo após a oração, nós vamos louvar o Senhor com o cântico Tu És Soberano. Então nós convidamos a todos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando nesta noite, neste estudo, a estarem assim orando ao Senhor, grato mais uma vez por esta oportunidade que Ele nos dá. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, Pai eterno, nós Te damos graças mais uma vez, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que se renova cada manhã em nossas vidas. Te pedimos ainda, ó Deus, perdão mais uma vez pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, ó Deus. Que o Senhor nos alcance com graça e misericórdia diante daquilo, ó Pai, que temos feito de errado e que não é do Teu agrado. Mas pedimos também que o Senhor venha nos fortalecer a fé e nos instruir através da Tua palavra nesta noite. Que possamos, ó Deus, na oportunidade concedida pelo Senhor, aprender mais, ó Deus, espiritualmente, crescermos, ó Deus, mais no conhecimento do Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus, no decorrer deste estudo, ó Pai, neste ensino da Tua palavra para cada um de nós, para a Tua igreja. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus nos abençoe. Nós vamos então louvar o Senhor com este cântico, Tu És Soberano. Vamos entoar o cântico Tu És Soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
Amém? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos então abrir a palavra de Deus exatamente nessa primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. É um capítulo pequeno que vai trazer apenas 15 versículos, mas muito significantes para nós. Então nós convidamos a todo que nos acompanhe a leitura, quando Paulo vai tratar da prática da oração por todos os homens, um só mediador, e também o proceder conveniente no culto público. Então Paulo aqui escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em um resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira, frisadas e com ouro, ou pérolas, ou vestuários dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém? Que Deus abençoe a palavra aos nossos corações nesta noite. Meus queridos, esta carta de Paulo aqui escrevendo a Timóteo, neste segundo capítulo, Paulo aqui, nesse capítulo, ele vai começar ensinando sobre o dever de orar por todas as autoridades. Os cristãos dessa época, eles estavam enfrentando ali, naquele momento, uma verdade, eles enfrentavam a impiedade aqui do imperador Nero, o qual lhes fazia muito mal. E mesmo assim, é dever dos cristãos que estejam orando. Aqui Paulo vai dizer, é dever dos cristãos suplicar, orar, interceder e dar graças a Deus em favor das autoridades. Mesmo que eles estavam sendo perseguidos, Paulo pede para que eles permanecessem em súplicas, em orações, em ações de graça, que estivessem também intercedendo por essas autoridades. Porque a palavra de Deus fala que toda autoridade é constituída por Deus. Por isso Paulo está pedindo aqui aos irmãos. O discurso aqui de Paulo, ele prossegue com a explanação de que todos. Paulo revela o desejo de Deus aqui de salvar toda a humanidade e não apenas alguns poucos escolhidos. O Espírito Santo procura aqui orientar aos cristãos em toda a área da vida. Aqui não é diferente. Paulo está aqui exortando, ensinando a esses irmãos desta forma. E é por meio do apóstolo Paulo que ele dá conselho aos homens e às mulheres para que elas pudessem se comportarem e todos eles se comportarem de forma decente e ordeira, de forma que o seu comportamento na comunidade local ali refletisse a luz do Filho de Deus. Então Paulo ele traz ensinamento nessa carta que é muito boa. O segundo capítulo é pequenino, mas ele é 15 versículos aqui que traz grandes ensinamentos para nós. O primeiro versículo aqui, até o versículo 7 aqui,
a prática da oração por todos. Paulo aqui ele encorajou os cristãos a estarem orando das diversas maneiras em favor de todos os homens. Primeiro ele pede súplica, depois ele pede orações, depois ele pede intercessões e ações de graças. E cada um aqui reflete um tipo específico no momento da oração, exatamente como se colocar na presença de Deus. Paulo vai mostrar aqui que cada uma dessas coisas aqui é diferente. Primeiro aqui, quando ele pede as súplicas, as súplicas elas são feitas repetidamente em favor de algo, por alguma coisa, ou uma vida, pedindo humildemente e de forma insistentemente. Então as súplicas são diferentes de orações, tá? Então as orações é um diálogo que nós temos, que qualquer pessoa pode ter com Deus. E aqui Paulo exorta para que também seja feito em favor de alguém. Por isso, oração é uma liberdade que nós temos, que você tem de conversar com Deus, de pedir por uma vida, de pedir por alguém, por alguma pessoa. Então vai aqui decifrando para nós essas diferenciações. As intercessões são orações também, onde nós nos colocamos exatamente na brecha por uma vida, e ali, diante de Deus, nós podemos aqui clamar e se doer por aquela vida. Isso também retrata o próprio amor de Cristo por nós, pecadores, quando ele se colocou exatamente na brecha por nós e por isso é o nosso mediador. Tá? Cristo se colocou por nós, ele encontrou uma brecha e entrou em favor de nós para pedir a Deus por nós. Por isso nós temos o Senhor Jesus como nosso mediador. Então as intercessões são diferentes das súplicas e das orações. As ações de graça são orações de agradecimento a Deus, e muitas vezes chegamos diante de Deus somente para pedir, tá? E esquecemos também de agradecer. Paulo aqui, ele lembra a importância de ser grato a Deus por todas as coisas. Isso é importante. Assim como pedimos, também temos que agradecer ao Senhor, exatamente quando Ele nos dá, na verdade, tantas coisas e olhamos, nós nem às vezes merecemos. E para pedir, Paulo lembra exatamente essa questão da questão de pedir também aqui as orações pelos governantes, certo? Essas orações elas devem ser feitas, meus queridos, por todos os homens. Paulo está instruindo que essas orações devem ser feitas por todos os homens e por meio também pelos reis daquela época, certo? Que hoje seriam as nossas autoridades, os presidentes, os senadores, os governantes, os prefeitos, a esses lideranças, tá? Que exercem algum tipo de autoridade. São líderes, tá? São líderes de vida importantes para a nação. Por isso, nós devemos orar pelas nossas autoridades. E isso é importante que seja feito com amor, tá? Deve ser feito por todos nós, para que o Senhor possa, assim, abençoá-los e ajudá-los diante da liderança deles, quando eles são responsáveis por muitas vidas. Então, Paulo pede aqui que essas orações devem ser feitas por todos os homens e por reis também. Eles também devem orar por nós, as nossas autoridades. Eles têm que ter esse quebrantamento. A importância, meus queridos, de orar por todas as vidas é porque Deus deseja que todos conheçam a verdade e possam se salvar através de Cristo Jesus. Então, por isso é importante a oração. Nós sabemos que nem todos se salvarão. Lá em Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 41, vai exortar sobre isso. Mas como não sabemos quem se salvará, temos como dever orar para que essas vidas... Por isso é importante a questão da oração, porque nós não conhecemos, nós não sabemos quem são essas pessoas que serão salvas. Por isso o apóstolo está pedindo aqui para que nós oremos por todos, tá? É importante orar por todos. Paulo também diz sobre o plano da salvação de nosso Deus, onde ele enviou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Está lá em João capítulo 3,
versículo 16, muito conhecido. E Jesus pagou nossa dívida de pecado diante de Deus, para que nós tivéssemos a nossa salvação. Está lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao versículo de número 14. E foi o nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo, intercessor, que derramou o seu sangue para nossas vidas, para nos libertar, exatamente para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vida recebida como filhos de Deus. Está em Romanos capítulo 3, do versículo 20 ao 26. Tem todo esse contexto. E por isso também, não só devemos orar pelas vidas, mas testemunhar também, tá? Deste lindo plano de salvação de Deus para nós, para nossas vidas, por todos os pecadores, por aqueles que conhecem a verdade e se arrependem e se achegam ao Senhor. Por isso é importante a questão da oração. Paulo, no passado, ele teve uma vida repleta de pecados, mas ao se encontrar com o próprio Jesus na estrada do caminho de Damasco, ali houve um arrependimento. Atos registra isso, capítulo 9 vai registrar isso, de 1 ao 19. E o Paulo ali, ele creu em Jesus como sendo seu filho enviado de Deus para a salvação de todos que se arrependem. E Paulo teve seus pecados apagados, justificados através de Jesus Cristo. E este é o testemunho que ele aqui dava a todos, pregando a salvação pela graça de Deus em Jesus. Então, meus queridos, observe que Paulo é o grande exemplo quando ele tem uma vida realmente de perseguidor, uma vida de rebelde, e ele é achado pelo Senhor, e então ele passa agora a falar desse evangelho, falar dessas verdades, falar do grande plano de salvação do Senhor Jesus para todos quantos se arrependem, se reconhecem como pecadores e aceitam o Senhor como seu Salvador, como seu mediador. Então, do versículo 1 ao versículo 7, nós temos aí exatamente o apóstolo Paulo aqui nos ensinando ao encorajamento, ao encorajamento de estarem orando pelas autoridades, orando uns pelos outros, intercedendo, tá certo? Com ações de graças, com súplica, com intercessões. E a partir do versículo 8 até o versículo de número 15, tá? Proceder convenientemente no culto público, essa parte que vai tratar do versículo 8 até o versículo 15. Aqui Paulo vai começar aconselhando aos irmãos exatamente como se portar em culto público. Observe que o versículo começa: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em trajes decentes, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérola, ou vestuários dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro, ele diz, primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, e se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele traz desse versículo 8 até o versículo número 15, exatamente um formato aqui de exortação do proceder convenientemente no culto público. Então, Paulo, ele aconselha aos irmãos em como se portar aqui no culto público, e diz para que os homens orem em todo lugar, levantando suas mãos santas, sem ira e sem desejo de prejudicar alguém através da oração. Então, observe que a coisa não é brincadeira, a coisa é séria, e devemos ter esse cuidado de estar orando e com oração realmente de quebrantamento, em amor, orando, levantando as mãos e orando uns pelos outros, certo? E aí ele vai dizer: e assim que as mulheres estão com decência, humildade e bom senso, sendo equilibrada
e sem o desejo de ostentar, certo? O que deve ser evidência exatamente na mulher não é na sua roupa, certo? Ou aparência, mas sim, ele vai dizer o que o seu interior reflita piedade e o que vem aparecer sejam suas boas obras de uma mulher que pratica a fé. Tá? 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, vai também instruir sobre essa questão da fé cristã, certo? Para com todos. Paulo diz que as mulheres elas devem aprender em silêncio, sendo submissas ao marido e à liderança. Mas ele também diz, mas é claro que a mulher ou qualquer cristão aqui não deve ser submisso naquilo que vai contra a própria palavra de Deus. Então é importante a gente entender isso aqui. Aqui é uma parte que muitos às vezes interpretam que Paulo é machão, Paulo aqui, certo, é um cara que não dá oportunidade para a mulher. E nós vamos ver que não é isso que Paulo está tratando aqui, tá certo? Não é desse ponto. Ele está aqui exatamente tratando como proceder, o procedimento com relação ao culto público. Então, Paulo vai deixar isso muito claro com relação a isso, certo? Ele trata disso com muito carinho. Paulo aqui, ele exatamente ele diz aqui que as mulheres devem aprender em silêncio e sendo submissas ao seu marido e à sua liderança, certo? Mas ele vai dizer que, mas é claro que a mulher também, certo? Ou qualquer cristão não deve ser submisso àquilo, certo? Naquilo que vai contra a própria palavra de Deus, certo? A submissão da mulher deve ser algo segundo a palavra de Deus e o que a palavra exorta para nós. Paulo diz também aqui que não permitia que a mulher viesse a ensinar e muito menos exercer autoridade sobre o homem. São assuntos bastante polêmicos, né, e delicados que a igreja nos dias atuais devem saber tratar, até porque o que nós estamos vendo aqui, uma leitura desse texto, é um texto de uma época, nós estamos em outra, certo? Mas mesmo assim, o que prevalece aqui é a palavra de Deus, certo? Aqui a gente pode observar que pode parecer que Paulo está sendo aqui preconceituoso em relação às mulheres. A gente pode observar atentamente aqui no texto, pois em algumas passagens bíblicas que a gente observa que o próprio Paulo aconselha as mulheres a ensinarem as outras mulheres, e Paulo também foi grande amigo de Priscila, porque trabalhou com seu marido, né, ajudando exatamente a divulgar o Evangelho de Cristo. Então a gente observa que não é questão aqui de autoritarismo por parte do apóstolo Paulo. Tá? Lá em Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5, e Atos, capítulo 18, 26, nós vamos ver ali que as mulheres também têm as suas funções. Porém, se analisarmos essas duas passagens de Tito e Atos, capítulo 2, versículo 3 de Tito, e Atos, capítulo 18, versículo 16, nós vamos ver que em Tito as mulheres estavam sendo ali aconselhadas a ensinarem as jovens mulheres, as mulheres mais jovens, tá certo? E casadas. E lá em Atos, exatamente, nós vamos ver Priscila ajudou, auxiliou o seu marido, certo? Áquila, a ensinar sobre o caminho de Jesus Cristo para um homem que pregava a palavra com ousadia, porém lhe faltava o verdadeiro conhecimento da fé em Cristo Jesus Salvador. Então a gente pode entender aqui que não é nenhum autoritarismo do apóstolo, mas exatamente com relação ao procedimento do culto em público, ele está dizendo que isso é um dever do homem, o cabeça. Tá? Então, com relação ao procedimento, da forma conveniente que deve ser feita o culto público com relação à palavra do Senhor. Tá? Então a gente possa entender isso com maior consciência. Em nenhum desses casos aqui ele estava exercendo autoridade à frente de uma igreja. Quando Deus criou o homem em Gênesis, ele deu autoridade a ele e disse que a mulher seria a sua auxiliadora, ou seja, o homem é o cabeça e a mulher é toda a estrutura que ajuda o homem auxiliando, certo? Tanto que a lateralidade do homem é a mulher, exatamente nesse propósito, certo? Por isso a mulher não deve ser ordenada como convém a um homem. A gente observa que na Bíblia a gente não encontra ali nenhuma pastora, certo? Nenhuma diácona, nenhuma bispa, tá? Tudo isso é função do homem, presbítero, diácono, pastor, bispo, né? Então a gente vê que isso
trabalho para o homem, certo? São funções masculinas, tá? Bom, há casos que a mulher pode ser esposa do pastor, certo? Recebe o nome de pastora, mas ela não pode estar aqui exercendo exatamente o mesmo papel de autoridade que seu marido, como muitas igrejas adotam as mulheres como pastora que coordenam as igrejas, certo? Em culto e tudo mais. Paulo diz que as mulheres elas devem aprender em silêncio. É o que o apóstolo fala, certo? Na palavra de Deus. Quando Deus deu ao homem a autoridade de cuidar de sua esposa e sua família, sendo o provedor do lar, Deus o capacitou exatamente para esse propósito, né, dele ser o cabeça e não a mulher. Já a mulher, Deus disse que ela seria uma auxiliadora de seu marido e que o marido a governaria. Está lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 16. Tá? A mulher ela tem esse privilégio de dar à luz a filhos e para isso Deus a capacitou. E se a mulher exercer sua missão de mãe com dignidade, seguindo a fé, o amor, a santificação e o ensinando os seus filhos no caminho do Senhor, nisso ela será honrada diante de Deus, chegando à salvação. Observe que o apóstolo ele trata desse contexto todo com muita propriedade na palavra de Deus, né, sem nenhum receio. Então, é muito claro aqui o que o apóstolo está tratando neste capítulo 2, quando ele está aqui passando esse conhecimento a Timóteo. Então, fica para nós também esse conhecimento, esse amadurecimento desta palavra, desse texto, com relação à questão das práticas das orações por todos os homens, tá? Na questão do mediador, que só tem um, é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos orar pelas nossas autoridades. Por isso é importante, né, pedir a Deus a orientação na hora de escolher as autoridades, porque as autoridades são constituídas por Deus. E depois de elas estarem constituídas, elas que vão governar por um período, e aí nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que pedir ao Senhor com súplicas para que essas autoridades exerçam com muita sabedoria, com muita propriedade o seu papel. Também vai ensinar aqui esse procedimento com relação à conveniência no culto público. E Paulo vai dar exatamente, certo, com relação à questão de tudo isso, de estar orando neste lugar, de estar levantando as mãos, tá? Sem ira, sem animosidade, sem aquelas coisas todas que a gente vê aí, muito show, né? Muito glamour, muita coisa. Então a gente tem muito cuidado com tudo isso. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar e fazer com que cada dia a gente venha crescer de forma espiritual e na verdade do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que ela é uma regra de fé e também de prática para nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor esteja nos fortalecendo cada vez mais. Nós vamos louvar o nosso Deus ainda com o cântico Te Exaltamos, ó Cordeiro Santo. E após esse cântico nós vamos orar, encerrando assim o nosso estudo dessa noite. Vamos entoar o cântico Te Exaltamos. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus,
palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos orar então, irmãos. Vamos curvar nossas frontes e vamos ter esse momento de oração com o Senhor. Deus eterno, Deus bendito, ó Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, pelo que o Senhor tem feito conosco. Muito obrigado ao Senhor pelo teu ensino, ó Deus, que nós possamos estar cientes de tudo aquilo que vimos nesta noite, que possamos, ó Deus, colocar em prática, estar orando ao Senhor, estar suplicando, intercedendo, ó Deus, pelas nossas autoridades, por outras pessoas, pelos nossos irmãos. Ó Deus, nos ensina isso, Senhor, todos os dias. Nós te somos gratos, ó Deus, porque temos essa alegria, esse privilégio de ver a voz do Senhor falando aos nossos corações quando abrimos a tua palavra. Toma conta, ó Deus, das nossas vidas. Nos fortalece, ó Deus, como igreja do Senhor, todos os dias das nossas vidas. Nos ensina, Senhor, Deus, cada dia mais andar contigo. Toma conta, ó Deus, das nossas vidas. Abençoe, ó Deus, as nossas autoridades, ó Senhor Deus. Abençoe as nossas famílias, ó Pai. Abençoa a tua igreja, o teu povo. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos hoje e eternamente. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe.